Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Desculpa o atropelo aí, que comecei um vídeo, acabou dando problema, que estou aqui na casa da minha filha, do genro, aqui em São Paulo, e acabei me perdendo aqui. Mas sejam todos muito bem-vindos. Os amigos e amigas que estão conectando aqui no nosso abraço Rocha Bill, aqui no Instagram. Os amigos e amigas que estão conectando aqui pelo Face também. Só um minutinho, por favor. Hoje, dia 2 de março de 2022, quero deixar aqui também o meu abraço a todos aqueles que acompanharão esse vídeo em outros dias, né? Muitos amigos e amigas que não conseguem assistir ao vivo, mas que acompanham também o nosso estudo, fico muito feliz. Só um minutinho aqui, por favor. Não estou conseguindo jogar aqui no notebook. Não, já estava aqui, que eu acho que ele está anexado. Gente, hoje eu estou meio atropelado aqui. Então, nossa boa noite aqui, a Loiva Kainop, querida amiga do Rio Grande do Sul, Fátima Marcaça Baldo, muito bem-vinda, Fátima. Márcia Fialho, Thaís Cunha, lá de Ribeirão da SEAC, Tatiana Tavares, muito bem-vinda, minha amiga. Que bom, dizendo aqui meu encontro online favorito, puxa vida, muita alegria, muito obrigado. Lélia Rosa Assi, muito bom, né, Rosa? Uma visita aqui, ó, e até na visita eu estou aqui. Acaba não deixando o nosso estudo, né? Um compromisso que para mim é uma alegria muito grande. Eliane Ferreira Gomes, Carla Olsen, querida amiga do Farol de Luz, Silvia Guerra, muito boa noite. Nossa irmã Zilma Siqueira, também do Farol de Luz, Sérgio Gombio. Legal, Rocha Bill. Bem encontrado com a família, justamente, é isso mesmo, né? Pessoal, bom, é o seguinte, nós estudamos na semana passada, começamos, né, a terceira parte do livro, que é bem importante, que trata sobre as leis morais, e nós estudamos o tópico Caracteres da Lei Natural. Hoje nós vamos, né, dando prosseguimento a esse assunto, estudarmos sobre o conhecimento da lei natural, ou seja, o conhecimento da lei divina, né? E nós vamos iniciar pela questão 621, tá legal? Nossa amiga também, Maria Helena Butião, um abraço, Maria Helena. E a questão 621, então, é a seguinte, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Desculpa, Rocha, viu? Tá dizendo aqui, sou Rocha Forte. Que legal, não tinha reconhecido, viu, Rocha? Que legal, fico muito feliz, lá da irmã Lavínia, né, onde nós estaremos também realizando uma live no sábado, dia 12, né, Rocha? Muito legal, muito bem-vindo. Então, vamos lá, 621, onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem, Netão já adiantou aqui no Instagram, na consciência. E essa pergunta, né, pessoal, eu acho que é uma das questões mais, a gente poderia dizer, extraordinárias mesmo. Porque, pensem comigo, se a lei de Deus estivesse escrita em algum livro, né, aquele livro sagrado ali, somente em um livro estivesse a lei de Deus,
a gente poderia perguntar, e aquelas pessoas que não tivessem acesso a esse livro? Ficaria injusto, porque alguns teriam acesso ao conhecimento da lei divina, enquanto outros não. Então essa resposta, que é uma resposta que retrata essa realidade, né, de que todos nós carregamos conosco a lei divina, isso é maravilhoso, porque qualquer pessoa tem consigo, né, no seu íntimo, espiritualmente, na consciência, traz esse conhecimento da lei divina. Mas aí nós precisamos entender alguns detalhes aí, né? Não quer dizer que nós, todos nós indistintamente, tenhamos a lei completa de Deus em nós. Não, porque esse conhecimento vai sendo adquirido conforme nós avançamos espiritualmente, conforme nós vamos conquistando, né, virtudes, aprendizado, desenvolvendo nossos potenciais espirituais. Assim nós vamos aumentando o entendimento e gravando essas leis em nossa consciência. Então é para a gente entender que algumas pessoas têm um entendimento, vamos dizer, menos completo da lei divina que outros, que já são espíritos que mais viveram, mais aprenderam, né? Então esse conhecimento é proporcional ao progresso espiritual de cada um. Por isso que, né, lembramos lá Jesus no Evangelho, quando ele diz, muito será cobrado a quem muito recebeu. Vejam como fecha, como faz sentido, né? Quem já aprendeu mais, quem já conhece mais, é lógico que precisa corresponder a esse entendimento, a esse conhecimento. Então esse que conhece mais será mais cobrado. Para a gente ter uma ideia, um exemplo, uma mesma infração, se a gente pode dizer assim, uma mesma falta que a gente cometa, algo que contraria a lei divina, duas pessoas cometem uma mesma falta que contraria a lei divina. Essas pessoas não terão as mesmas consequências decorrentes daquela falta, mas as consequências serão proporcionais ao entendimento de cada uma delas, para a gente perceber a justiça divina, que vai exigir de cada um de acordo com o seu entendimento, né? E nós temos então essa lei em nossa consciência. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Os 10 mandamentos, que são leis divinas, que todos nós conhecemos. Então nós temos em nossa consciência que não devemos matar, não devemos roubar, não devemos desejar nada que é do outro. E isso está muito bem gravado na consciência da maioria de todos nós, né? Então são leis divinas que nós temos já em nós. Só que existem outras leis que nós vamos percebendo aqui pela doutrina espírita, vai, né, dando um aprofundamento maior, uma condição mais aprofundada aí do entendimento, que nós, conforme a nossa evolução, nós vamos conquistando aí no decorrer do tempo, né? Tudo bem, pessoal, quanto a essa questão aí, tudo em ordem? Nossa amiga Jane Fernandes, Lana Silva de Jesus, muito bem-vindas. Então nós vamos, Cristina Caon aqui também no Instagram, muito bem-vindas, viu? Muito bem-vindas. Vamos para a questão 621A. Oi, Isadora Maestro também, querida amiga lá do Rafael Latorre, boa noite. A 621A é a seguinte: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Vejam a inteligência de Kardec ao formular essa questão. Porque ele pensou, se os espíritos já disseram que a lei de Deus está na nossa consciência, qual a necessidade, né, dela ser revelada pelos espíritos, como foi na doutrina espírita, também por Moisés, por Jesus? Qual a necessidade se nós já trazemos essa lei em nós? E os espíritos respondem, ele, né, o ser humano, o homem, a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Então eles estão dizendo que nós, muitas vezes,
esquecemos e desprezamos a lei de Deus que está em nós. É verdade, não é? Porque nós percebemos isso. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, e muitas vezes nós agimos contrariamente a isso que nós já sabemos, passamos por cima da lei, né? Então, ou é um esquecimento, ou é desprezo mesmo da lei divina. Por isso eles dizem, os Espíritos vêm revelar, trazer a cada tempo, né? Sempre tem missionários fazendo essa revelação novamente da lei divina, reforçando o entendimento a nós dessa lei, né? O Neto dizendo, quase sempre esquecemos, é o que muito acontece. Então Deus, que é muito sábio, muito perfeito, faz com que essas leis ficam sendo, vamos dizer, reavivadas, né, na nossa consciência. Como citei já os 10 mandamentos, se nós pensarmos, né, dentre os 10 mandamentos apenas, nem para ir muito longe, a gente poderia pensar, honrar pai e mãe, muitas vezes não fazemos isso, não levante falso testemunho, quantas vezes acabamos agindo assim, para não dizer, né, nos mais graves, não matar e roubar, que quantos irmãos em humanidade matam, roubam, né? Então, para a gente perceber que a lei de Deus que já está em nós, muitas vezes é esquecida ou desprezada. E também nós podemos pensar, além disso, né, de que a lei sempre é revelada pelos Espíritos, como foi na doutrina espírita, por missionários, para que nós tenhamos também um aprofundamento no entendimento da lei. Porque nós vamos ver aqui nessa parte 3 do livro dos Espíritos, como que os Espíritos vão nos falar de leis divinas de uma forma mais aprofundada. A gente vai ver aí no decorrer desse estudo. Então eles vão, de certa forma, né, além de reforçar a lembrança, eles nos fazem ter um entendimento maior a respeito da lei, daquilo que Deus espera de nós. O Neto dizendo aqui, né, no Instagram, mas as leis são imutáveis e a mesma volta sempre para nos lembrar. Então, esse ponto que o Neto relembra aqui, que nós até comentamos semana passada, né, a lei divina é isso mesmo, ela é imutável. Ela vai vigorar por toda a eternidade. Por que ela é imutável? Porque não há necessidade de se melhorar, ela já é perfeita desde o início. É que a gente compara com as leis humanas. As leis humanas precisam sim de reformulações, de serem renovadas, né? Porque a lei humana ela vai se aprimorando conforme o ser humano também progride moralmente, acaba procurando fazer mais justiça, né? Então a lei humana se modifica, mas a lei de Deus sempre é a mesma. Ela só se apresenta com uma roupagem, se a gente pode dizer assim, diferente, né? Às vezes ela é mostrada de uma forma de acordo com o entendimento de cada época. Por exemplo, Moisés falou, né, em não matar, não roubar, e 10 mandamentos. Jesus veio e disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Resumiu os 10 mandamentos, porque quem ama não rouba, não mata. Então são as mesmas leis mostradas com uma roupagem própria ao entendimento de cada momento da humanidade que vai evoluindo. Querida amiga também, Gabriela Dutra aqui, lá de nossa cidade, muito bem-vinda, viu? Boa noite. Bom, o que mais aqui poderíamos dizer? Sempre, então, aqui fica claro que é uma questão de livre-arbítrio, né? Nós fazemos as escolhas, nós somos os autores da nossa condição feliz ou infeliz. Nós estamos hoje semeando a colheita futura. Então eu digo sempre algo muito importante para a gente pensar, muito sério, porque hoje nós estamos construindo o nosso futuro. Vejam só, se nós queremos ter uma vida melhor, está hoje a oportunidade aqui de realizarmos boas obras, para que na próxima reencarnação possamos retornar em melhores condições. Nós que acreditamos em reencarnação, então sabemos que
temos muita possibilidade de voltarmos em condições melhores, né? Muito provavelmente hoje estamos enfrentando situações difíceis, decorrentes, né, de muitas expiações, provas difíceis, mas podemos hoje vivermos de tal forma que retornemos numa próxima oportunidade em condições melhores, né? Aí a gente fecha aí mais essa questão. Deixa só olhar aqui, tudo em ordem, né? Sueli Bilória Pedrosa aqui no Face também, muito bem-vinda, muito boa noite. E nós vamos avançando aqui. Se alguém quiser aí deixar o seu comentário, a sua pergunta, fiquem à vontade. Aqueles que estão chegando, percebendo aí um ambiente diferente aqui, que eu estou na casa da minha filha, do genro, aqui em São Paulo, passando uns dias e me cederam aqui, me concederam todas as possibilidades para realizar essa live aí com muito carinho. Então vamos lá para 622, que é a seguinte pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E a resposta que eles dão: indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, outra pergunta, né, que Kardec vai, na sua sabedoria muito grande, ele, a partir do que ele já recebeu de respostas anteriores, ele vai formulando as novas. Então, como na questão anterior foi dito que os homens esqueceram, né, homens no sentido de ser humano, esqueceram ou desprezaram a lei divina, então essa pergunta faz todo sentido, porque ele pergunta, né, se Deus concede a certos homens a missão de revelarem as suas leis, né? A necessidade de que essas leis estejam sempre presentes, né, relembradas. Então, os espíritos nos revelaram essas leis pela doutrina espírita, como sabemos. A doutrina espírita contém revelações importantes que os espíritos forneceram através das comunicações mediúnicas, né? Ditaram mensagens, responderam às questões de Kardec e outros que questionaram. Então, assim, eles foram revelando essas leis divinas para que a gente tivesse, né, um maior entendimento a respeito delas. E além dos espíritos que revelaram para nós, na doutrina espírita, nós sabemos também que muitos missionários encarnaram, né, na Terra e continuam encarnando na Terra, fazendo com que essa lei cada vez mais chegue clara, né, de forma mais aprofundada para toda a humanidade. Então eles dizem: em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. Aí interessante, né? Espíritos então de alta elevação, espíritos superiores. A gente poderia lembrar o próprio Moisés, que já citamos aqui, um grande emissário de Deus na Terra, trazendo a revelação da lei divina, né? Poderemos lembrar os profetas da antiguidade, que falaram em nome de Deus, quantos fizeram profecias sobre a vinda de Jesus, né? Podemos lembrar de Buda, de Sócrates, e não podemos esquecer do próprio Cristo, que veio até nós em determinado momento, porque Jesus é quem coordena essa vinda dos missionários à Terra. Jesus é o governador espiritual da Terra, como nós entendemos de acordo com a doutrina espírita. Então Jesus é quem planeja a vinda desses missionários, mas chegou determinado momento que ele mesmo decidiu vir até nós, porque era o momento de trazer a lei de amor, como Jesus fez, que foi a missão mais marcante, né, entre nós. Por isso a mensagem do Cristo está viva até hoje, porque ele não só ensinou, mas ele viveu tudo aquilo que ele ensinou. Aí está a diferença para outros missionários. Jesus viveu na sua totalidade a mensagem de amor, né? Então, em todas as épocas, em todos os locais, sempre há missionários
de Deus, coordenados pelo Cristo, fazendo com que a humanidade receba estas revelações, com o propósito, né, de fazer a humanidade avançar. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo tranquilo? Nenhuma pergunta? Oi, Celso Moreira, tudo bem? Boa noite. Então nós vamos avançando, hein? Mas qualquer coisa, registrem aí. Nós vamos agora para a questão 624, tá legal? Questão 624 é a seguinte: qual o caráter do verdadeiro profeta? E eles respondem, né, os espíritos superiores respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Tranquilo, né, Divina Roda? Então tá bom. O assunto é mais tranquilo aí, né? Mas é bem interessante, né? Bom, Kardec pergunta... Essa pergunta, então, Kardec faz por quê? Se nós pegarmos a questão 623, que eu acabei nem lendo aqui porque iria comentar rapidamente, na questão 623, fala nessa questão sobre aquelas pessoas que se enganaram, se atribuíram uma missão especial, né, que viveram aqui entre nós, pessoas que chamaram a si uma missão, mas que na verdade não eram missionários, né, enviados por Deus. Olha aqui a minha esposa querida, um beijo, Té. Então não eram inspirados por Deus, muitas dessas pessoas que se atribuíram essa missão de revelar a lei divina. Então, assim, na humanidade surgiram, né, essas pessoas que se diziam, né, missionários de Deus, e na verdade muitos deles não tinham essa missão. Por isso até que Jesus alertou, né, que haveria falsos cristos e falsos profetas. Jesus já havia nos alertado quanto a isso, né? Então é muito importante nós ficarmos alertas com essa questão, porque muitas vezes surgem aqueles que vêm dizendo, né, serem enviados de Deus, novas seitas que se formam, muitas delas completamente distantes da lei divina, né? Então é um alerta importante, mesmo porque há esses falsos cristos na erraticidade, né? Ou seja, espíritos enganadores que às vezes vêm aproveitar da boa-fé das pessoas. Então, já dizia João no Evangelho, né? Não acreditais em todos os espíritos, mas vede se eles são de Deus. Então, a gente precisa ter esse alerta de saber diferenciar aquele que é um verdadeiro mensageiro de Deus e aquele que se atribui essa missão, que na verdade não a possui, né? A Vera dizendo aqui, a questão 623 já foi conectada, né? Comentada, é nesse sentido, a gente já está englobando ela junto aqui. Então eles dizem, o verdadeiro profeta é um homem de bem. Vejam bem, de novo aquela expressão que comentamos na semana passada. Quando a gente ouve essa expressão homem de bem, relembro aqui para aqueles que não estavam na anterior, nós precisamos nos reportar ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Sede Perfeitos, né? E Kardec apresenta um tópico chamado Caracteres do Homem de Bem, onde ele vai lá enumerar as virtudes daquela pessoa que atribuiu esse título de homem de bem, né? Virtudes imensas, né? Aquela pessoa bondosa, caridosa, humilde, que perdoa, enfim, é aquela pessoa que merece esse título aqui de homem de bem, no sentido de pessoa de bem, né? Então, Kardec faz uso, às vezes, dessa expressão,
porque ele mostra ali aquele tipo de pessoa que nós vamos chegar um dia a conquistarmos também, todos nós, né? Porque nós vamos avançando nas conquistas das virtudes, e um dia haveremos de ter essas virtudes também, né? Haveremos de ser um bom espírito, todos nós, indistintamente, todos, sem dúvida nenhuma. Então eles dizem aqui que o verdadeiro profeta é esse homem de bem que reúne essas virtudes, né? E ele diz: reconhecê-lo-eis pelas palavras e pelos atos, porque esse profeta verdadeiro é aquele que vai ensinar a lei de Deus, mas não vai só falar da lei de Deus, ele vai vivenciar essa lei, ele vai ser o exemplo vivo daquilo que ele fala. Então esse seria um verdadeiro profeta, né? A Ivani está dizendo aqui, né, no Instagram: os pais de santo que cobra para atender perde o potencial da mediunidade. Então, Ivani, no caso aqui, né, a Ivani está se referindo, se não me engano, né, àqueles que seguem na Umbanda, né, que seriam, se não me engano, se eu tiver errado me corrija, mas no caso que ela pergunta aqui se ele cobra para atender, se ele perde o potencial da mediunidade. Então, rapidamente, né, dizendo, porque no Espiritismo nós temos uma das falas do Cristo que diz, né, dai de graça aquilo que de graça recebestes. E nós entendemos que a mediunidade é uma dessas dádivas, né, que nascemos com essa faculdade para colocá-la a favor de todos, a serviço do bem. Então, aquele que cobra, né, de acordo com a doutrina espírita, não é que ele perde, mas ele está usando mal a ferramenta e ele vai prestar contas disso. Então, Ivani, pode ser que não perca o potencial, a faculdade, mas a pessoa, com certeza, né, não está fazendo um bom uso. Mas tudo também, Ivani, como estudamos há pouco aqui atrás, né, a cada um será cobrado de acordo com o seu entendimento. Então, se essa pessoa não tem um entendimento muito claro a esse respeito, pode ser que ele seja menos cobrado do que aquele outro que já compreendeu bem, né? A Lourdes Bonafim, a cunhada, bem-vinda, Lourdes. Então, lembrando só para fechar a questão aqui, né, que esses verdadeiros profetas, né, eles vão então exemplificar aquilo que eles ensinam, porque muitas pessoas podem até falar bonito, mas não viver aquilo que falam. Então, o verdadeiro profeta, como tivemos muitos, né, na humanidade, missionários que o Cristo enviou, que exemplificaram a mensagem de amor verdadeira, né? Por isso disse Jesus: reconhece-se a árvore pelos frutos, né? Então, se a árvore dá bons frutos, é lógico, é uma árvore boa. Então, aquele que produz boas ações é um profeta, né, no sentido aí de um missionário de Deus. Bom, tudo bem até aí? Querida amiga Márcia Fialho, também lá do Rafael Latorre, muito bem-vinda. Simone Otávio também aqui conosco, sempre acompanhando, né? Ivonete Albino. A Maria Helena dizendo aqui, né, nesse caso, e comercializando a caridade. Então, é sobre o assunto aí de cobrar, né, Maria Helena? Só que aí, né, pessoal, vamos fazer um parêntese aqui, porque nós estamos apenas estudando, mas a gente precisa ter o cuidado, né, de não entrarmos em nenhum julgamento, né, a respeito de quem quer que seja, porque cada um resolve o que quer fazer com as faculdades que tem. E nós não podemos esquecer que qualquer um de nós temos talentos, né, não só mediunidade, qualquer talento que nós não usamos bem, nós também haveremos de prestar contas. Quaisquer talentos, o dom da fala, de ouvir, de ver. Então, são ferramentas que nós temos para fazer bom uso. Será que nós estamos vendo bem? Nós estamos ouvindo bem? Nós estamos falando bem? E quando digo bem, é no sentido de correspondendo às leis divinas. Temos ouvidos, né, para ouvir o que é bom e para rejeitar aquilo que leva prejuízo a outros. Nossos olhos enxergam sem ver a maldade, né? Nossa boca fala daquilo que é bom e evita aquilo que é ruim, que atrapalha, que prejudica. Então, para a gente perceber que não é só com a mediunidade,
né? Nós precisamos tomar conta de todas as nossas ações, por isso que ninguém pode, né, falar do outro, porque nós podemos estar incorrendo em um erro que o outro não esteja. Então, apenas como um grande alerta para todos nós, né, que estamos aí tentando fazer o nosso melhor, mas para a gente não cair aí em julgamentos precipitados, né? A Divina Arruda colocando aqui, né, Divaldo Franco é um missionário. Sim, né, o Divaldo... gente, pessoal, um outro detalhe, né? Existem missionários, né, de maior expressão, de menor, né? Então, sim, o Divaldo é um missionário, porque fica claro que ele tem uma tarefa. O Divaldo está dedicando a sua vida, né, à divulgação da mensagem do Cristo, a mensagem espírita, né? Então, sem dúvida que é um missionário. Então, assim, lógico, ele mesmo diz que tem suas falhas, seus problemas, que ele trouxe até para a encarnação, como vimos até no filme a respeito dele, né? Enfrentou situações difíceis, mas é um missionário, né? Chico, outro grande missionário, e tantos outros aí, né, na humanidade. Bom, vamos ver o horário aqui para a gente avançar um pouquinho. Cleusa Bueno aqui também, bem-vinda, Cleusa, muito boa noite. Na questão 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta mais curta do livro e a mais profunda, né, que eles respondem: Jesus. Então, porque a pergunta de Kardec aqui, ele quer saber no sentido do ser, né, mais evoluído que esteve na Terra, que poderia ser a maior referência de modelo, de exemplo para nós, né? Então, Jesus, indiscutivelmente, é o ser mais evoluído que já esteve aqui entre nós. Aí nós precisamos entender um detalhe que eu sei que é sabido de muitos, né? Mas só para a gente reforçar, que Jesus é considerado na doutrina espírita um espírito puro, aquele que atingiu os mais altos níveis da evolução espiritual. E só recordando que Jesus não é um ser criado de forma diferente da nossa. Jesus já trilhou toda essa jornada evolutiva que nós estamos realizando, né? Jesus já esteve numa condição também de espírito ainda, na condição menor de elevação, e ele foi conquistando essa elevação, essa evolução, né, em outros orbes, é lógico que não foi na Terra. Então Jesus já trilhou a sua jornada evolutiva em outros planetas, porque a própria doutrina nos diz que a vida existe na grande maioria dos planetas, né? Então Kardec pergunta aqui, aquele que seria para servir de guia e modelo. Vejam que legal, são duas coisas, né? Porque guia é aquele que nós seguimos, que ensina o caminho, e modelo é aquele que nós copiamos para vivermos como ele, né? Então Jesus é esse guia que nos mostra o caminho que conduz à felicidade verdadeira, que nos conduz ao reino de Deus. Esse é o guia verdadeiro. E Jesus é modelo. Por quê? Porque a forma como ele viveu é para que nós copiemos, para que nós façamos igual. E aqui eu me lembro de muitas pessoas que, quando estudam o Evangelho, dizem, né? Isso é para Jesus, eu não consigo. Mas digo a vocês, é para nós. Jesus viveu, Jesus tentou fazer aquilo que nós temos condições de buscar, mesmo que a gente não vá realizar imediatamente. Mas ele deixou exemplos para que nós sigamos. Os exemplos dele são para nós, sim, para que nós imitemos Jesus. Então, quando a gente diz isso é para Jesus, eu não consigo, de certa forma nós estamos querendo, né, deixar isso para frente, não estamos muito dispostos aí a conquistar essas virtudes, porque na verdade a proposta do Cristo foi ensinar a nós como viver bem, como viver as leis de Deus dentro das nossas possibilidades, né? Que mais aqui?
Então, outro detalhe importante, Jesus, né, imagine um espírito de uma elevação que nós não temos condições de entender ainda. E ele, quando viveu entre nós, viveu o mais próximo possível de uma pessoa comum. Jesus foi numa humildade, numa simplicidade, que muitas pessoas até hoje não percebem nele um ser muito, né, elevado até. Lógico, reconhece os chamados milagres que ele fez, né? Mas muitas pessoas nem se dão conta do ser evoluído, do espírito de alta grandeza que esteve entre nós, porque ele procurou viver de forma muito simples, vivendo como as pessoas comuns da sua época. Ele não precisava mostrar a sua grandiosidade, a sua elevação. Se Jesus mostrasse tudo que ele é, nós ficaríamos deslumbrados, seria uma coisa que não faria, né? Não estava nos propósitos do Cristo. Ele veio para agir naturalmente, viver como nós, mas aí nós percebemos, né, com o passar do tempo, a gente vai compreendendo cada vez mais que espírito nobre que era esse que esteve entre nós. Lógico que eles fez aqueles chamados milagres, que na verdade, já comentamos isso na live passada, que na verdade não dizemos milagres porque Jesus não derrogou as leis divinas, né? Jesus apenas tem o pleno conhecimento de todas as leis que regem a matéria aqui da terra, né? E Jesus manipulava os fluidos, combinava como lógico, como uma pessoa que entendia e entende perfeitamente todas as leis que nós ainda não conhecemos, porque a ciência terrena avançou muito, mas ainda não tem o domínio completo das leis que regem a matéria. Então, quando tivermos o domínio dessas leis, nós faremos o que Jesus fazia, porque ele disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Então ele disse para nós: eu não sou diferente de vocês, eu apenas conheço mais, vocês um dia vão conhecer também. Para a gente perceber a humildade do Cristo e nos incentivando a crescermos espiritualmente, né? A nossa amiga Lúbia Faleiros também aqui conosco, muito boa noite, muito bem-vinda, Tata Tomicioli. Vamos ver aqui, ainda dá para ir mais um pouquinho, né? A Vera aqui dizendo no Instagram, né? Deus abençoe eternamente o querido Divaldo Franco. Realmente, né? Esses missionários que doam sua vida em favor do nosso bem, né? De nos ensinar. Tem que ser muito abençoado mesmo, a nossa gratidão a Divaldo, a tantos outros missionários, né, Vera? Bom, vamos lá na questão 627, que é a seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Kardec dá aqui uma certa reforçada, né, naquilo que ele já procurou perguntar antes, porque ele está dizendo, né, aqui no sentido, se Jesus, que é o guia e modelo, ensinou tudo, né, ensinou melhor, Jesus já trouxe as verdades da lei divina, ele é como se ele perguntasse: por quê? Qual a necessidade de vir os Espíritos trazer a doutrina espírita? É nesse sentido que ele está perguntando. Se Jesus já tinha ensinado, qual a utilidade do ensino dos Espíritos, né? Então a resposta é um pouco longa, mas vamos ler porque é importante. Diz assim: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem as suas torpezas.
O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, muito claro está aqui, né, pessoal? E nós sabemos que Jesus ensinava por parábolas, né? Eu fico pensando a boa vontade de Jesus, a paciência infinita, porque ele tinha que falar do reino de Deus. Vejam, olha que assunto complexo, falar do reino de Deus, das leis divinas para crianças espirituais, porque a humanidade da sua época ainda estava muito precoce no entendimento espiritual. Então Jesus, com a sua sabedoria imensa, o que ele fez? Ele precisava ensinar, mas ele foi ensinar com historinhas, como se conta para crianças, né? Então as parábolas de Jesus, o que ele falava? Dos assuntos que a pessoa conhecia. Ele ia ensinar o reino de Deus para os pescadores. Ele falava assim: o reino de Deus é semelhante a um pescador que foi ao mar, lançou as redes, pegou muitos peixes, levou esses peixes para a praia, separou os pequenos e desprezou, e reservou os grandes para vender. E ele falava também para outros: olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem acha, vende tudo o que tem para comprar aquele terreno. Olha as mensagens, né, as parábolas, abordando assuntos que as pessoas entendiam, para eles compreenderem a importância do reino de Deus, para compreender que o reino de Deus estava dentro de alguma coisa, como ele está dentro de nós. Então Jesus ia falando por metáforas, por historinhas, por parábolas, né? E aqui eles estão dizendo que agora os Espíritos vieram explicar a mensagem do Cristo. A doutrina espírita vem projetar luz na mensagem do Cristo, que é profunda, mas que estava ainda na forma ali de parábolas, né, de metáforas. Precisamos aprender o que Jesus quis dizer com tudo aquilo que ele ensinou. Então a doutrina espírita vem com essa proposta de projetar luz, de esclarecer, de explicar, porque o próprio Cristo dizia: eu tenho muito ainda a vos dizer, mas por enquanto vocês não têm condições. Isso falo com as minhas palavras. Mas ele diz: mas eu enviarei o Consolador prometido, que vos fará relembrar tudo o que tenho dito e ensinará outras coisas. Então já era a profecia da vinda da doutrina espírita, que ele enviaria em momento próprio, né? Como assim aconteceu no ano de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. E eles dizem aqui, né, faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo, né? Porque estamos no momento que Emmanuel chama de maturidade espiritual da humanidade. Já estamos em condições de conhecer com mais profundidade a mensagem que o Cristo trouxe. Nossa amiga Rocha Forte dizendo aqui: Jesus dava instruções em forma de parábolas porque muitos não estavam preparados para compreender, mas até hoje muitos não compreendem ou fingem não entender. Então, até hoje, né, Rocha? É justamente isso. Muitos não compreendiam, Jesus falou de uma forma que era possível entender, mas até hoje muitos ou não querem compreender, né, Rocha? Porque muitas pessoas às vezes não têm ainda um preparo maior, mas muitos rejeitam, né? Muitas pessoas não se dispõem à busca desse conhecimento, porque tudo depende do interesse de cada um, da boa vontade, do desejo de conquistar, né? Então, tem pessoas que ainda não despertaram
para essa necessidade de conhecer a lei divina, para aprofundar no entendimento das questões espirituais. E isso seria um despertar da consciência, né? Aqueles que já despertaram, como estamos aqui tentando aprender, estudar juntos, estamos buscando, estamos querendo conhecer mais, já estamos compreendendo que existem, né, revelações importantes, precisamos aprender mais para que a gente viva de forma mais coerente, né, com essas leis divinas que são criadas para a nossa felicidade, como diz lá também a questão 614, né, de um livro aqui dos Espíritos. Um amigo Carlos Alberto Lima aqui conosco também, muito bem-vindo. E vamos então fechar aqui com a questão 628, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, que diz assim: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E os Espíritos disseram: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. A resposta é mais longa, mas a gente vai comentar aqui um pouquinho para não precisar lê-la aí no total. Então eles dizem: cada coisa venha a seu tempo. Isso é muito importante a gente ter essa compreensão. Jesus, como já dissemos, acompanha então o progresso, né, espiritual da humanidade. Ele vem acompanhando o nosso progresso desde os primórdios, né? Jesus ajudou na formação do planeta Terra, já acompanha desde o início, desde quando surgimos como espécie humana, né, aqui na Terra. Jesus já está acompanhando essa trajetória evolutiva. Então, o que ele faz? Ele precisa conduzir essa humanidade ao reino de Deus. É tarefa simples, né? Só conduzir todos nós para o reino de Deus. Então ele está acompanhando o nosso progresso para saber o que fazer em cada época. Quais missionários ele envia, em que momento ele envia. Ele também teve que resolver em que momento ele veio até nós, também foi outra decisão importante. Então tudo isso é muito planejado. Para a gente ter uma ideia de como isso é planejado, que Jesus enviou missionários, aqueles profetas. Quantos profetas que são chamados profetas messiânicos, que profetizaram a vinda de Jesus à Terra? 500 anos antes dele vir, 700 anos antes. Então vejam, se ele enviou um missionário que iria falar que ele viria daqui 500 ou 700 anos, é porque já estava no plano dele. Então, para a gente perceber que nada é acaso, nada é resolvido de última hora, Jesus tem um planejamento para essa humanidade. Então, em cada época, ele enviou seus missionários para nos fazer avançar de acordo com o progresso que nós adquirimos. Porque nós precisamos entender que a cada nova geração, né, conforme vamos reencarnando inúmeras vezes, nós vamos retornando cada vez um pouco mais evoluídos. Então assim nós vamos tendo uma maturidade espiritual um pouco maior, né? Ivani dizendo, uma grande oportunidade esse estudo online. Legal, Ivani, também acho, viu? Acho que foi uma oportunidade muito boa nessa pandemia, né, que a gente reúne aqui tantos amigos e amigas e a gente consegue, né, fazer um estudo até gostoso, apesar, né, da distância, apenas virtualmente, mas eu acho que é muito bom. A nossa amiga Rocha dizendo: quando digo que as pessoas fingem não compreender as leis divinas, é porque para cumprir as leis precisamos... Ih, Rocha, cortou aqui ou você vai completar? Para mim só veio até o precisamos aqui. Vou ficar aguardando. O que mais aqui? Então nós percebemos, né, que Jesus acompanha essa trajetória aí da humanidade. Assim ele enviou Moisés, que foi aquela chamada primeira grande revelação da lei divina.
Depois ele veio, 1300 anos depois de Moisés, trazer um avanço na lei, né? Trazendo a lei de amor. Depois ele esperou mais 1800 anos para enviar a doutrina espírita. Entre essas revelações, muitos missionários. E quem diz que daqui a alguns milênios não podemos ter novas revelações, né? A doutrina espírita já diz, não tem ponto final, não está encerrado. Então, conforme nossa evolução, poderemos ter novas revelações para que a gente vá cada vez mais aprofundando, né, esse entendimento. E eles dizem, a verdade é como a luz, né, precisa ser dosada. Se é uma luz muito forte, ela ofusca, né? Então, por exemplo, uma criança, nós não vamos dizer para uma criança um assunto profundo, complexo, né? Nós temos que falar naquilo, da forma como a criança entende. Assim é a mensagem que vai sendo dosada, né? Para que não fiquemos deslumbrados com uma luz muito intensa. E eles dizem aqui que nós recebemos comunicações completas e instrutivas como nunca antes. E é uma verdade, né? Porque a doutrina espírita nos revelou quantas, né, verdades, quantas coisas que nós não tínhamos ideia, né? Então, assim, foi um avanço grande com essas revelações. A gente percebe ao estudar a doutrina espírita quanto que nós aprendemos, quanto que nós vamos entendendo melhor a criação, o Criador, as suas leis, né? Foram revelações realmente nunca antes que ocorreram dessa forma, né? E eles comentam aqui também, né, de indivíduos que na antiguidade, né, se consideravam como tendo uma ciência sagrada. Aqui a gente podia lembrar, por exemplo, lá no Egito, né, no Egito tinham aqueles chamados iniciados, que eram aqueles que detinham um conhecimento maior, as ciências ocultas, né? E eles então, para quem quisesse aprofundar naquela ciência, precisaria todo um processo ali de iniciação, né? E nós viemos a saber por Emmanuel que os egípcios eram também parte dos capelinos que foram exilados de Capela para a Terra. Toda outra uma história importante aí, que não é o caso aqui abordarmos agora, mas para a gente perceber que eram espíritos de alta elevação intelectual, mas que não ainda tinham conquistado uma moral mais elevada, mas tinham conhecimentos. Então eles fechavam o conhecimento para alguns, né? Não era aberto a todos. Então eles não detinham realmente todas as verdades, mas algumas verdades esparsas, né? Que eles conseguiam ali ter o domínio, sim, de alguns conhecimentos, né? Foram uma civilização ali, um povo muito avançado no entendimento principalmente da parte do espírito, né? Porque traziam isso de Capela, né? De onde habitavam. Então, mas aí os espíritos dizem aqui, né? Mesmo essas verdades incompletas de alguns da antiguidade, nada podemos descartar, porque tudo forma um entrelaçamento, né? Tudo se liga, vai se aprofundando, mesmo aqueles que revelaram de forma incompleta, que não souberam passar de forma muito perfeita, mas tudo tem a sua contribuição para que a humanidade fosse avançando, né, aí no entendimento da lei divina. Bom, pessoal, acho que por hoje então seria essa. Acabamos aqui em torno de 1 hora, deu certinho, pensei de realizar essas questões mesmo, que a gente fecha o tópico. Na próxima semana, eu não sei se vai ser possível realizar, mas eu divulgo aí nas minhas páginas, né, no Instagram e no Face, que eu acho que ainda estarei em viagem. Então, se for possível, a gente realiza, e se não der, aí eu aviso. Mas o próximo tópico, se não me engano, é o bem e o mal, acho que uma coisa assim, que é bastante interessante também, né? A Divina Arruda dizendo aqui, né, que tem um livro que trata deles, Exilados de Capela. Isso mesmo, quem quiser conhecer um pouco mais aí, né, desses capelinos que citei, que eram os egípcios também, tem esse livro, Exilados de Capela, que é muito bom, recomendo. Quem quiser ler, é um livro bastante interessante. A Larissa Mello aqui também, muito boa noite, viu? Pessoal, eu queria convidar vocês, então, nesse encerramento aqui do nosso estudo,
para que a gente possa, todos juntos, né, fazermos uma vibração em favor dos nossos irmãos lá, daquela região distante da Rússia, Ucrânia, nesse problema aí todo da guerra, né, Então vamos orar juntos aqui também. Creio que todos já estamos fazendo isso individualmente, mas vamos nesse momento unirmos nossos pensamentos em favor da paz, rogando a Deus, nosso Pai, que abençoe esses irmãos que ainda não conseguem perceber os danos tão graves de uma guerra, para que bons espíritos estejam trabalhando junto dessas lideranças, para ajudá-los a desistir desses propósitos tão infelizes. Que as bênçãos de Deus envolvam toda aquela região, nesses momentos tão difíceis que a humanidade atravessa. Quantos que já estão desencarnando, os familiares que estão sendo separados. Que Deus tenha piedade de todos. Que a nossa vibração de muita paz possa se unir a outros que estão orando, pedindo, para que tenhamos logo uma trégua, a paz novamente. Que Deus abençoe a todos esses irmãos, principalmente aqueles que comandam, para que sejam iluminados e possam perceber esse grave erro que estão cometendo. Que Deus tenha piedade de todos, que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado mais uma vez aqui pela companhia de vocês. Meu abraço fraterno, desejo de muita paz a todos, que Deus nos abençoe, abençoe nossos lares, nossos familiares, que possamos continuar orando em favor desses irmãos, né, para que retorne uma situação melhor e possa terminar logo esse conflito, que é algo tão triste, né, que envolve a humanidade. Pessoal, um abraço a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, e vamos, então, até a próxima semana, quem sabe, se for possível, a gente acaba divulgando, tá bom? Até lá, fiquem com Deus, um forte abraço a todos.